Então, essa é a última aula do primeiro módulo, gente. Então, estamos concluindo hoje nossos trabalhos de primeiro módulo, né? Então, essa aula a gente combinou no nosso último encontro que seria uma aula de revisão, de tirar dúvida, na verdade, né? Então, assim, quero deixar bem aberto agora, nesse tempo, para que a gente possa pegar. Pode ser lá do início, pode ser do meio, pode ser do final. A gente possa pegar as nossas dúvidas, tentar tirar, resolver, ou orientar, né, para esse tempo que vai, esse intervalo entre o primeiro e o segundo módulo, para que vocês possam também rever, estudar, né, para que fique mais tranquilo esse caminho. Cláudia chegou agora. Boa tarde, professor. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, senhor. Tá bem? Graças Todo a mundo? Deus, tudo bem. Então, Graças. fica aberta então a palavra para vocês nesse sentido de conteúdo, de alguma coisa que tenha ficado muito difícil ou que vocês não tenham entendido direito, que a gente possa voltar agora para essa revisão. Professor, uma coisa que eu queria perguntar é Sim. se qualquer consoante pode ter da Guest. Todas as consoantes podem receber da Guest, menos as consoantes guturais. As guturais são o Aleph, o Rei, o Het e o Ain. Então, essas 4 letras, Aleph, Rei, Het e Ain, não recebem dagesh. Mas tem uma exceção. A consoante Rei, em alguns casos, quando está no final de uma palavra, pode receber um pontinho dagesh, mas que ele não é chamado de dagesh, né? Esse pontinho é apenas um indicador para dizer que é um sufixo, né, de singular feminino. Algo que a gente vai ver depois. Ele indica um sufixo, né? E não a palavra, assim, né? Sim, Nesse sentido. entendi. Então, ele Ok. é a única exceção a essa regra. Mas, sobre a sua pergunta, né? Todas as consoantes podem receber dagesh, menos as consoantes guturais. Aleph, Rei, Het e Ain. Ok. Tá bom? Obrigada, professor. Aham. E pegando o gancho dessas guturais, só as guturais podem ter os ratafs da vida. Exatamente. Então, se a gente olhar aqui no canto da tela, a gente tem aqui as nossas vogais. Então, você tem o kamatz, patar, o segolo, o tsere, desculpa, tsere, o segolo, o shivá, o rolam, o hirik, né? O kubutz e o shuruk, o rataf. Aí começa o rataf, né? O rataf kamatz, rataf patar e o rataf segolo. Essas 3 vogais só vão aparecer embaixo das letras guturais. Só vão Certo. aparecer embaixo do Aleph, do Rei, do Het ou do Ain. Então, sempre atentas a isso, né? Quando a gente olhar um texto, percebam que essas letras Rataf só aparecem também embaixo as vogais Rataf só aparecem embaixo de letras guturais. Ok. Essas 4. Pegando o gancho aí da Cláudia, esse dagesh é quando tem uma bolinha na Isso vogal, no meio da no meio. consoante, exatamente. Isso, só para ter certeza. Exatamente. E Algumas, a. pode falar. Hã? É que eu ia falar que Não, algumas consoantes, esse dagesh modifica o som. isso, No caso do isso. bet, por exemplo, bet e vet. Aqui. Então, bet tem um dagesh. Então, eu leio como se fosse B, com som de B de bola. Sem o dagesh, V de vaca. Então, em alguns Uhum. casos, o dagesh modifica o som da consoante. Em outros casos, não. Por exemplo, se aparecer um dagesh no meio de um mem, não vai modificar em nada o som do mem. Porque Ok? aparece muito. Exatamente. Então, o dagesh ele pode Tradicionalmente. aparecer no meio de qualquer consoante, mas em algumas vai modificar o som. Quais são essas consoantes que modificam o som? No bet, que se torna vet, né, se tirar o pontinho, ou o vet se torna bet se colocar o pontinho. O kaf e o raf, olha, Aham. com pontinho som de K e sem pontinho som de RR, raf. Isso também acontece na consoante sofite, né? Por exemplo, aqui eu tenho o Raf, se não tiver nada aqui, né? Se não tiver nada, ou um Shiva aqui, é o som de RR, mas se tiver um pontinho aqui, é o som de K, ok? Uhum. Isso também Uhum. acontece.
A outra letra que o Dagesh modifica o som é o P e o Fei. Então, com pontinho, o som de P de pato, e sem o pontinho, o som de F de faca. Ok? Professor, Pode uma falar, pergunta. Cláudio. Só um parênteses, Flavinha, só uma coisa que me veio agora. O sim e o shin não é considerado Dagesh aquele pontinho em cima, não? É um Dagesh, vamos dizer assim, um Dagesh especial, porque ele não está no meio, né? Ele está em cima. Mas sim, é um Dagesh. É um Dagesh, sim. Tá, Nesse e caso, mesmo assim pode aparecer outro Dagesh dele. ele pode aparecer um Dagesh aqui no meio. Entendi. Então, enquanto esse Dagesh superior ele vai indicar o som, o do meio vai indicar uma duplicação da letra. Certo. Tá bom? Obrigada. Ok? Então, mas assim, o Dagesh que aparece no meio do Shin ou do Sin não modifica em nada o som da letra, diferente dos outros, né? Né? O que vai modificar é o que está em cima. Tá? Antônio, Claro. então, eu andei escrevendo umas palavras sim essa semana que o Shin tinha um Dagesh. Então, ele é som de 2 S's. Então, vamos lá. O Shin, esse aqui, ó. Que está aqui nessa lista antes do Tav. Essa aqui, tá vendo, Flávio? A bolinha vermelha? Esse é o Shin. O som do Shin é o som de X. Sempre vai ser som de X. Sempre. Sempre. O Shin, sempre som de X. Agora, a letra gêmea dela é o Sin, que tem um pontinho à esquerda. Esse tem som de S. Então, atenção. Mas eu peguei Então, o que a Cláudia estava falando é que tanto o Shin quanto o Sin, eles têm um pontinho em cima. Se o pontinho em cima, que é um Dagesh, tiver à direita, tem som de X. Se o pontinho tiver à esquerda, tem som de S. Agora, além desse pontinho, pode aparecer um pontinho aqui no meio, Flávia. Isso. Esse pontinho não modifica em nada o som da palavra, da consoante. Não modifica em nada. Ele pode aparecer apenas para indicar que originalmente aquela palavra ela era escrita com 2 consoantes iguais. Só isso. Mas não modifica em nada o som. Mas não modifica o som, tá? Não modifica o som da palavra. Tá bom? Ou da consoante. Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos, boa noite. Aí, desculpa o prazo aí, porque agora que eu consegui chegar em casa. Tranquilo. Olá, Alex. Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Pode falar. Entendeu, Flávia? Então, o Shin tem som de X, quando o pontinho está à direita. E o Sin tem som de S, quando o pontinho da Dagesh está à esquerda. Isso. Não, é porque eu estava escrevendo outras palavras essa semana e eu vi que tinha outro pontinho no meio deles. Exatamente. Como a Cláudia falou, em qualquer consoante da língua hebraica, esse pontinho da Dagesh pode aparecer. Mas só em algumas consoantes modifica o som. O Bet, o Kaf e o Fei. E o Pei. E outra coisa... Sim, pode falar. Não, e a palavra cegolada? A gente estava falando muito disso, mas eu queria dar uma reforçada, que eu não posso esquecer. Então vamos lá. Primeiro vamos lembrar do segolo. O segolo é essa vogal aqui. Ok? Ai, meu Deus, cadê? Tá vendo? Sim. Essa vogal é o segolo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. O que é uma palavra segolada? É uma palavra onde 2 vezes aparece um segolo. Isso é uma palavra segolada. Então, quando eu tenho 2 sílabas seguidas e nessas 2 eu tenho segolo, acontece uma mudança sonora. O que acontece? Na primeira sílaba, ou seja, aqui tem o segolo, essa sílaba se torna tônica e mais aberta. Então, por exemplo, essa palavra aqui, eu poderia ler, se não fosse isso, kesef. Mas como eu tenho 2 segolas, se torna kesef. Então, nessa primeira sílaba onde aparece o segolo, ela é tônica, ela se torna a tônica da palavra. E ela se torna mais aberta, em vez de e, é. Então, eu leio essa palavra aqui, kesef. Uma palavra segolada é quando eu encontro uma palavra que tem 2 segolos seguidos. Nesse caso, a sílaba onde está o primeiro segolo, pensando sempre da esquerda, da direita para a esquerda, tá? Então, o primeiro segolo, ela é a sílaba tônica.
Uhum. Kesef, ok? Entendi. Maria Otávia entrou. Boa tarde, Otávia. Tudo bem, graças a Deus. Continuo Oi, estudando Maria. muito. Que bom, isso é muito bom. E depois eu vou estar olhando de novo as aulas, porque quando eu estava estudando essa semana, eu estava entendendo, assim, sem ver as respostas, eu estava entendendo. Mas foi o que você falou, né? Nas outras 2 últimas aulas, a gente tem que estudar, não adianta. É tem que verdade. estudar. É Nem um que seja 10 processo. minutos por dia. Isso, exatamente. Não precisa Você estudar muito, mas se você tiver o hábito de estudar um Muito, tem que estudar pouquinho todo muito, dia. Flávio. Heloísa, você ia perguntar alguma coisa. Você fez alguma coisa Eu assim, dei, entendi eu que dei você... oi pro Alex quando Alex. ele chegou Ah, para tá, não então tá falar bom. assim, aí eu fiz assim. Ah, então tá bom. Mas tem alguma coisa que você queira perguntar? Não tô ouvindo. Então tá bom. Ô, Maria Otávia, então hoje é dia de resolver problemas, Não, dúvidas. eu vou dizer a você o seguinte: dúvidas de gramática não tenho. Quer dizer, eu estudei tudo novamente, entendi cada uma, só que a aplicação é que é mais difícil, né? Que a gente escorrega. Mas não tem dúvida nenhuma, não. Ai, que coisa Tá tudo boa, bem. fico feliz, né? Fazer tudo de novo, né? Tudo de novo, comparando com o que nós temos. Exatamente, ouvindo, comparando, gravando com Exatamente. sua voz, tudo isso ajuda, né, nessa fixação do aprendizado, né, desse conteúdo, que é um conteúdo novo, né? É uma língua nova e muito diferente de qualquer outra língua que a gente já tenha estudado, né? Uhum. Outra Cláudia, coisa também, sim, pode falar. essa dúvida eu tenho. Desculpe, Pode falar. interrompi. Não, pode falar. É o hebraico moderno que não tem as vogais, né? Isso, o hebraico moderno extremamente difícil. não se utiliza vogais, né? Mas como eu Isso, falei, isso. estava explicando para você na última aula, né? O processo de alfabetização das crianças em Israel começa com as vogais. Então, quando a criança vai para a escola, ela aprende o hebraico com as vogais. E com o passar do tempo, essas vogais vão desaparecendo aos poucos, até o momento que ela já não precisa mais da vogal. Então, eu costumo dizer que a vogal, no início, é a rodinha da bicicleta, aquela rodinha lateral para a criança não cair. Então, na medida que ela vai se acostumando com o equilíbrio da bicicleta, ela não vai precisar mais da rodinha. Então, a vogal é um pouco assim, né? Ela começa sendo muito importante, quase que essencial. Mas na medida em que a gente vai se acostumando com as palavras, né? Escrever com vogal ou sem vogal vai ser indiferente, porque você já conhece a palavra, né? Então, eu tenho certeza até que se eu colocar algumas palavras aqui que a gente já usou muito sem vogal, vocês já vão conseguir ler mesmo que não tenha vogal. Por exemplo, a palavra aba. Se eu escrever aqui a palavra aba, um aleph, um bet e um outro aleph, sem vogal, acho que a maioria de vocês vai conseguir ler mesmo que não tenha vogal. Com certeza. Né? É isso, é mais ou menos isso. Na medida em que você se acostuma com as palavras, você já não precisa mais da vogal, porque você já identifica, né, a palavra. Uhum. Esse é o processo de aprendizado em Israel. Então, começa com vogal e a vogal vai desaparecendo até ela não ser mais necessária. Uhum. Shalom também, shalom a gente... Exatamente. Se eu colocar shalom aqui sem vogal, todo mundo vai ler corretamente. Shalom, sem precisar da vogal. Exatamente. Adonai e Elohim também. Exatamente. Então, vocês já têm um monte de palavras onde a vogal já não é mais necessária. E esse é o caminho mesmo natural do aprendizado da língua. Cláudia, você quer perguntar mais alguma coisa? Não, professor, é que eu lembrei exatamente do Shalom, que eu falei que se aparecer a gente vai saber. Com certeza. Shalom apareceu, não tem dúvida nenhuma, né? Então, eu ouvi o áudio que o senhor mandou, né? Estava indo no mercado e deixei alto mesmo ouvindo, assim, não quis nem saber se o pessoal ia estar achando esquisito. E é tão bonito, né, professor? Agora, a pessoa que leu, eu achei até que era o Alex, a pessoa que leu, ela aspirou o rei. Aspira. Você vê que às vezes aspira mais, às vezes aspira menos, outras vezes nem aspira, né? Isso depende um pouco de como a pessoa aprendeu a palavra também, né? Porque teve uma palavra que eu gravei, que é IEI. IEI, exatamente. IEI, que é ele será, falou, haverá. Aí fala IEI. Ele fala. Você vê que, às vezes, o rei ele não aspira, às vezes ele aspira. Então, isso tem a ver também como a pessoa aprendeu, né, a palavra.
Mas eles entendem, né, professor? Se fala. Não, IEI é o correto, é assim que deve ser. E o IEI já é uma forma mais, vamos dizer assim, costumeira de falar, né? Pelo hábito também, né? Que vai tirar como se fosse parte do sotaque que vai sendo assimilado da língua, né? É nesse sentido. Mas é muito importante a gente estudar sem essa aspiração. Você prefere que não aspire, né? Exatamente. Por quê? Porque ao aspirar, você pode confundir o rei com o ret. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, no início, é muito importante que você não aspire, porque para você diferenciar bem uma consoante da outra consoante. O rei não tem som e o re tem som de RR. Agora, na medida que você domina já a palavra, aspirar ou não também é outra coisa que não vai fazer muita diferença, uma vez que você conhece a palavra. Né? Mas no início é importante fazer esse caminho assim, dessa maneira. Certo. Beleza. Ok? Obrigada, professor. Quer dizer que nós aprendemos como crianças, né? Nós aprendemos como crianças, né? Estamos nesse mesmo caminho. Aprendemos com a nossa rodinha de bicicleta e eu espero que a gente avance aí até o momento onde essa rodinha não seja mais necessária, né? Passo a passo, mas sem pressa também. Mas uma coisa que é importante, né? No caso da Bíblia hebraica, sempre a Bíblia hebraica vai aparecer com vogal. Então, se você hoje em Israel for comprar uma Bíblia, né, numa loja, numa livraria, a Bíblia vai vir com vogal. Maravilha. Então, a Bíblia sempre, a Bíblia sempre vai estar com vogal, sempre, sempre. Então, uma coisa que vocês podem ficar despreocupada nesse sentido é que a Bíblia sempre vai vir com vogal, sempre. Por exemplo, o nome das ruas normal, que não tem vogal, né? Nada de vogal. Ruas, nada de vogal. Placa, tem, né? Nada, livro, nada disso tem vogal. Né? Para dizer que não tem vogal, de vez em quando aparece uma palavra ou outra com alguma vogal, porque é uma palavra de origem estrangeira, ou que não é uma palavra comum, aí eles colocam a vogal para não ter dúvida. Mas quando é palavras comuns do vocabulário cotidiano, nada aparece com vogal. Alex, como é que está a vida em Israel? Fala um pouquinho para a gente. Normalizando, né? Graças a Deus. Entendeu? Desde quinta-feira passada, quando eu até te passei aquela mensagem, né? Do WhatsApp. Sim. E realmente ocorreu o cessar-fogo, graças a Deus. Graças a Deus. E de verdade, né? Não foi só uma coisa, né? Não, não. Que bom, graças a Deus. E vida levando, né? Devagarzinho, muito calor. Agora vai começar a época boa de calor, né? Só volta a chover em novembro. Agora é o tempão sem chuva, né, Alex? Até outubro, novembro, sem chuva. Exatamente. Aproveitando aí, pode falar, Cláudia. Não, eu queria saber do Alex, há quantos anos ele está lá? Eu cheguei aqui em 19 de dezembro de 19, perdão, dia 18 de dezembro de 2019. Você fala bem, você entende bem. É porque antes, quando eu estudei aí no Rio, eu estudei em escola judaica. Entendi. Então eu aprendi a ler, escrever. E aqui, tanto é que aqui, quando eu cheguei aqui, que a gente faz os 6 primeiros meses, nós temos o PAM, que é como é que eu vou falar? É uma escola de língua hebraica, né? Mas é uma escola para quem quer aprender mais rápido, né, o hebraico. É um intensivão, né, que o governo dá. É como se fosse um intensivão de 6 meses que o governo te oferece. Então, no início, eu tinha uma facilidade muito grande, né, no início desse UPAM. E depois aí passa, que é a mesma coisa como foi aqui, alfabetização, letra, como escrever, o mesmo passo a passo que o professor Antônio passou para todos nós, foi o que foi passado aqui. Só que como eu já tinha esse conhecimento, para mim foi tranquilo, eu tirei de letra aqui. E depois entrou verbos. Eu não sei se isso aí vai ser... No próximo módulo a gente vai começar a falar de verbos também. Então, que aí tem conjugação, presente, passado e futuro, entendeu? Que aí já passa a ser a forma mais do dia a dia, né? Você falar, o que falar, como perguntar, como falar sobre o passado, foi, como será, futuro, é dessa forma. Certo.
Muito legal, muito bom. Obrigada. Nada. Muito legal, né? E acho que a gente teve a oportunidade nesse módulo de ter, né, essa relação, né, entre Brasil e Israel de dentro, né? Acho que foi legal também. Acho que tudo que o Alex trouxe foi muito importante também nesse sentido de entender a cultura, o país, né? E a própria língua, né? Nesse universo todo. Enriqueceu bastante, professor. Foi muito enriquecedor. Eu penso assim, só abrindo parênteses, eu penso que a gente só aprende se a gente fala, sabe? Por isso que eu falo assim, não tem que ter vergonha de falar, né? E nem vergonha de errar, porque errar faz parte desse processo. Né? Às vezes a gente Agora, sempre o senhor tem... acha, professor, Sim. desculpa, assim, o senhor acha, por exemplo, que se a gente encontra alguém, vamos dizer assim, né, israelense e tal, e você sabe falar alguma coisinha, se você chegar perto, você acha que eles são um povo que acolhe, como nós acolhemos os estrangeiros, né? A gente adora ver americano, você já vai querendo ajudar, não sei o quê, não é assim? Ou eles são um povo mais fechado? O Alex pode responder melhor do que eu essa pergunta. Ou é um povo mais fechado, tipo, o que essa menina está se metendo aqui? Não, o que acontece é o seguinte, você chega aqui e só vão falar hebraico. Porém, é aquela história, se você fala errado, eles te corrigem, entendeu? Eles não hesitam em te corrigir. Entendi. Eu vou ter que falar um verbo no passado. Aí você fala o verbo no presente, eles vão te entender, porém vão dizer los medaberes, dibate, né? Medaber é falar. É igual o gringo no Brasil dizer assim. Eu dizer. Exatamente, a conjugar o verbo, ele te fala o verbo no infinitivo. Ocorre muito aqui. Então aqui a população aqui ela tem muito disso, entendeu? De te ajudar. Ele te entende que você é de fora. Eles entendem que você não é israelense, mas que você está falando e tentando falar corretamente, né? O israelense ele tem a fama de ser muito, vamos dizer assim, pão, queijo, né? Ele não é muito de ficar enrolando, né? De ir criando subterfúgio. Não, o que tem que falar, e fala. Assim, ele é muito franco, né? Não tem, porque nós assim somos muito polidos, né? E tentamos dar uma volta e falar. Não, o israelense ele é mais franco. Ele é mais direto. Para a gente pode até parecer um pouco assim ríspido, mas não é da cultura mesmo. Eles são assim, né? Eles falam assim, né? Agora, você tem grupos, né, em Israel que são mais fechados por natureza, que são os religiosos ou os mais ortodoxos, né? Então, é mais difícil acessar, porque eles também não querem muito um diálogo com quem não é do grupo deles. Então, você tem isso também. Então, você tem aqueles que estão assim, meio se entendem com uma certa, né? Não quero contato. Geralmente são aqueles que têm aquelas vestes mais pretas, né? Aqueles sobretudo preto, com chapéu, com aquele. Então, eles são mais fechados, assim, eles têm mais dificuldade, né? Exatamente, tem, né, as franjas, né, laterais. Então, esses são mais fechados, assim, por natureza mesmo, né? Você falou franjas laterais, é a mesma coisa que o cachinho, né? São os cachinhos laterais, né? São os cachinhos. Então, você tem esses grupos que têm uma característica mais fechada. Mas, de maneira geral, o israelense é um povo assim, muito aberto ao diálogo, mas um povo muito prático também, né? Nesse sentido. Né? Então, é preciso entender um pouco da cultura, né, para que você não entenda que aquilo, a maneira como eles respondem, é uma maneira, sei lá, mal educada ou ríspida. É da cultura deles mesmo, né? Então, o caso lá, vou dar um exemplo, é o caso do ministro das Relações Exteriores, ex-ministro, né, que foi para Israel, lá naquela comitiva, e ali ele foi falar lá num lugar, tirar uma foto, e estava sem máscara. E alguém falou, não, você tem que botar máscara. Muito bem. Então, não passaram a mão. Podia dormir sem essa. Podia. Entendi. Mas assim, eles vão falar, o que tiver que falar, eles vão falar, né? Então, é nesse sentido, né? Isso não, para eles não é um sinal de ser mal educado, mas de se falar o que tem que ser falado, né? Eles são, nesse sentido, são menos polidos do que a gente nesse caminho, né?
Aquela regra, professor, do Kamatz, e depois, quando vem o Kamatz, o Rataf Kamatz, aquela regra, ela é absoluta, ou seja, todo Kamatz que vem antes do Rataf Kamatz é transformado em O, e isso é uma regra absoluta? Bem, vamos lá. Teoricamente, sim. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Então, primeira coisa, o que a Cláudia está falando, né? Estamos falando aqui da questão do Kamatz Katan. O que é o Kamatz Katan? É o Kamatz, ou seja, esse Tzinho embaixo da consoante, que geralmente tem som de A. A gente aprendeu que esse é o Kamatz sem som de A. Mas em alguns casos ele tem som de O. E quando ele tem som de O, ele é chamado Kamatz Katan. Então, uma das formas de você identificar o Kamatz Katan é quando, em uma palavra, a segunda sílaba tem um Rataf Kamatz. Uhum. E a primeira sílaba tem um Kamatz. Nesse caso, o Kamatz se torna o Kamatz Katan. Então, nesse caso, eu tenho aqui um Rataf Kamatz na segunda sílaba e um Kamatz na primeira sílaba. Então, esse Kamatz aqui vai ter o som de O. É como se fosse uma lei da atração nesse caso aí, né? Uhum. Então, eu leio aqui po-o-ler. Po-o-ler. Que significa a tua ação, a tua obra, o teu feito, né? Outro exemplo é o nome que a gente, em português a gente fala Naomi, né? Mas em hebraico, Noomi. É a mesma coisa. Eu tenho na segunda sílaba um Rataf Kamatz, e na primeira sílaba um Kamatz. Então esse Kamatz aqui se torna o. Noomi, que é a Naomi lá do livro de Ruth. Noomi. Mas aí, respondendo a sua dúvida, é uma regra absoluta? Gramaticalmente, sim. Tá. Mas aí, por causa da própria influência, né, do dia a dia, ou dessa desatenção a essa regra, muita gente vai falar, por exemplo, Naomi. Entendi. Então você vai ver muitos israelenses falando Naomi, não Noomi. Olha. Né? Por quê? Porque simplesmente esqueceu da regra, porque não é uma regra tão importante assim, né? No fim das contas. Mas se um israelense lê isso aqui Noomi, ele está lendo errado, no sentido gramatical. Não é Naomi, é Noomi. Mas não é um erro assim, sei lá, estou muito triste porque errei. Não, é uma coisa assim, normal. Não é uma coisa assim grave. Ok? Tá. E o terceiro exemplo aqui é o Sohoraim. Sohoraim. A mesma coisa, olha. A segunda sílaba tem um Rataf Kamatz e a primeira sílaba é um Kamatz. Então, esse Kamatz aqui vai ter som de O. Fica Sohoraim. E para evitar que haja problemas, isso no hebraico moderno, o que eles fazem? No hebraico moderno, ao invés de eles usarem o Kamatz Katan, eles colocam entre a primeira e a segunda consoante um ozinho. Ou um ozinho suspenso, ou um vav com um pontinho em cima. Eles tiram esse A daqui, né, esse Kamatz daqui, e colocam um ozinho aqui entre uma e outra. Maravilha. Como errar. Porque já vai estar o O lá escrito mesmo. Sim. Então, legal, professor. Então, no hebraico moderno, eles já fazem uma coisa para facilitar a vida da gente. Tá? Esse vav, que é o O, né? A vogal, o rolam vav vai aparecer sempre entre uma e outra, e a vogal desaparece aqui. Certo. Flávia, Obrigada. Eu ia perguntar isso também, eu tô aqui olhando, mas mó tempo. Aí agora a Cláudia falou. Agora eu entendi. Entendeu? Entendi. Mas ele só serve para as duas primeiras palavras, né? No meio, não. Se tiver no final, não serve. Não, só no início, as duas primeiras sílabas. Isso mesmo. Isso. Sempre no início de palavra. No início de palavra. Eu tô aqui matutando, eu tô olhando, tem mais alguma coisa para eu perguntar. Ainda bem que ela perguntou. Eu lembrei. Agora eu entendi. Maravilha. Obrigada, Antônio. Ok? E obrigada, Cláudia, também. Não, é bom porque você lembra e faz a gente, né, lembrar também outras coisas. Então, lembrando de alguma coisa, falem, porque realmente as regras do Kamatz Katan são coisas bem difíceis, né? Por isso até costumo dizer que o Kamatz Katan era uma coisa que a língua deveria realmente oficializar para desaparecer. Porque a forma é de um A, e por que eu vou ler O, né? Então, no desenvolvimento da língua, o natural seria, não, vamos tirar isso e botar um O mesmo, já que é O, então vamos botar um O. É o que acontece hoje no hebraico moderno. Então, para evitar que haja problemas,
né, ou erro de leitura, ao invés do A, eu coloco o O escrito. Mas no hebraico bíblico nós temos ainda esse problema, porque é assim que está escrito lá na Bíblia. Uhum. Entendeu? Só para traduzir aqui, então, a primeira palavra dessa sequência, poler, significa a tua ação, a tua obra. A segunda é o nome próprio, Noemi, que é o nome de Noemi, que é a anciã, né, lá do livro de Ruth, né, que toda a história se passa a partir da ida da família dela para os campos de Moabe, aí o marido dela morre, né, os filhos morrem, e ela acaba ficando com as suas noras, né. E a última palavra, Tsoraim, significa meio-dia. Tsoraim. Tsoraim, meio-dia. Beleza. Tá jóia. Vamos lá, gente, mais perguntas. É porque tá tudo muito fresquinho na cabeça, aí eu, assim, eu não fiquei com muita dúvida, não, sabe? Claro que depois, passando o tempo, né? Aí acho que, nossa, como é que era isso mesmo? Por isso a importância da gente estar sempre estudando, né? Com certeza. Uma coisa que eu aconselho, né, até já falei antes, é que vale a pena criar no caderno de vocês, uma parte só para palavras com kamatsu katan. Ou seja, palavras onde o kamatsu tem som de O. Né? Fazer assim, uma listinha, né? Porque não são muitas palavras, você vai ver que são, no fim das contas, são poucas palavras, né? Nesse universo da língua hebraica, são poucas palavras. Aí você pode sempre consultar, não, essa palavra aqui é escrita com kamatsu katan. Outras palavras aparecem tanto que a gente acostuma, como é o caso do colo. Vocês lembram do colo? Lembro. O colo tem o kamatsu katan, mas eu leio colo. Talvez essa palavra eu nunca vou esquecer porque ela aparece o tempo inteiro. Então, uma hora eu vou aprender. Né? É uma palavra muito comum usada com kamatsu katan. Mas, assim, ter uma listinha de palavras com kamatsu katan no caderno é importante, né? Para consultar mesmo e ir aos poucos aprendendo. E o senhor falou uma vez, professor, por exemplo, que bar quer dizer também, bem, eu sei que é filho. E sim, bar também? Também significa filho, só que bar é em aramaico. Ah, tá. Só pegando um pouquinho dessa história, né? O povo de Israel, no período anterior ao exílio da Babilônia, antes do exílio da Babilônia, o povo de Israel falava o hebraico, mas escrevia o hebraico como de uma forma arcaica, chamado paleo-hebraico. Né? Lá na primeira aula, nas primeiras aulas eu falei sobre isso, vou até mostrar para vocês. Então, nossa, que legal. Eles escreviam o hebraico com esse alfabeto, que é um alfabeto bem diferente do que a gente estudou, né? Nossa, eu não ia identificar nenhum. Esse aqui é o paleo-hebraico. Então é assim que eles escreviam. Paleo, né? Paleo de antigo, né? Paleo-hebraico. Hebraico antigo. Olha. Era assim que eles escreviam. Quando eles foram para a Babilônia, eles então tomaram contato com a língua dos babilônios, que na época era o aramaico. E aí eles começaram a adaptar o idioma deles a partir entre aspas, do aramaico, e adotaram, né, a escrita como a gente conhece, a partir dessa influência. Quando o povo de Israel voltou para a sua terra, no final do exílio, todo mundo voltou falando aramaico. Por isso que na época de Jesus, né, a língua, né, que o povo falava mesmo era o aramaico, por causa dessa influência cultural dos babilônios. Mas o hebraico continuou existindo, como? Nas orações. Então a Bíblia, né, foi escrita, né, com o hebraico, a partir, né, foi compilada, né, quem fez essa compilação dos textos antigos foram esses dois homens, Esdras e Neemias. Eles tiveram um trabalho muito grande de reunir todas as tradições e criar o que nós chamamos hoje de Bíblia, né, do Antigo Testamento, no sentido de Pentateuco, os 5 primeiros livros. E a partir daí os outros livros foram sendo incorporados com o passar do tempo. Esses livros foram escritos em hebraico, só que com o alfabeto aramaico, que é o alfabeto que a gente usa hoje. E olha só que loucura, né? Com o passar do tempo, o aramaico foi se modificando, né, a forma de escrita dele, mas o hebraico conservou essa escrita até os dias de hoje. Então, é mais ou menos isso que aconteceu, né? O paleo-hebraico se tornou esse tipo de hebraico aqui, que é o último. Que coisa, né, professor? Exatamente. Isso. Se a gente olhar aqui em cima, aqui é o nome de Deus, no paleo-hebraico.
Uhum. Esse aqui é o nome de Deus no hebraico, como é utilizado ainda hoje. Mas mudou demais, né, Mudou professor? muito, mudou muito. Ali está escrito no segundo, você não identifica, Não dá porque para identificar é um nenhuma. Z e uma letra E, vamos dizer assim. Você não identifica. Mas essa É. primeira consoante corresponde ao Yud, essa Uhum. segunda corresponde ao rei, essa ao Vav e essa aqui de novo ao rei. Uhum. Né? Assim que era o paleo hebraico escrito. Né? E Então, aquele livro que o senhor mostrou ali, eles sabem de que livro que é? qual livro? Onde? Não, a pedra, aquela pedra. Essa pedra Então, aí. essa aqui é uma estela, né? Uma estela é uma inscrição feita em pedra e ela é cunhada na pedra, né? Essa estela refere-se ao Reino do Norte, da época da descendência dos filhos de Onri. E nessa estela, né, que se tem, né, que foi descoberta, a gente encontra, né, o paleo hebraico e diversas vezes o nome de Deus. Isso aí que está circulado é o nome de Deus. Olha, nossa, impressionante, É. gente. Coisa mais linda, né? Muito bonita. A história, né, da língua é muito bonita. É muito bonita. Demais. Uhum. Então, na época de Jesus, a língua. O aramaico, no caso. O aramaico era a língua falada e a língua litúrgica e rezada era o hebraico. Hebraico, entendi. Hoje em dia não deve ter ninguém mais que fale aramaico, né, professor? Tem muita gente que fala aramaico. É? Tem muita gente. Muitas comunidades falam aramaico. Né? Na verdade, o nome correto seria o Ciro-Aramaico. Né? Você ainda tem comunidades cristãs, inclusive, que falam Ciro-Aramaico, né? Na Síria. Uhum. Então, os cristãos de origem síria, todos eles falam Ciro-Aramaico, e a liturgia é feita em aramaico. Depois que terminar essa pandemia, ou antes, né, se for oportuno, existe uma igreja que é cristã, católica, mas oriental, que fica na Tijuca. E essa igreja, ela celebra a missa em aramaico. É meio que legal, professor. Vale a pena ir para ver a celebração, que é muito bonita. Eu gostaria de ver. É muito bonita. Ela Mas é uma língua, liturgia ciro-aramaica. Ciro-aramaica. Aquela igreja que tem ali na Conde Bonfim? Exatamente, aquela igreja ali. É rito bizantino? É a mesma coisa? Não, esse é o rito oriental. O rito bizantino. Não é o bizantino, é outro. Não, é outra. É aquela na Conde Bonfim antes de chegar no Uruguai. Exatamente, essa igreja. Essa igreja, ela ao mesmo tempo é latina e oriental, né? Ela tem a liturgia em português e tem a liturgia também em aramaico, que é bem bonito. Vale muito a pena. Fantástico, professor. Obrigada, viu? Muito bom. O rito bizantino é da igreja russa, não é isso? O rito bizantino é o rito cristão que nasceu ali do período bizantino, ou seja, é o período já do início da Idade Média, onde os cristãos tomaram posse, né, de algumas regiões importantes de Israel, antes propriamente das cruzadas. Mas no período das cruzadas, a igreja bizantina, não falo bizantina, é por causa de Bizâncio, né? Então você tem a questão do rito ortodoxo, é um rito mais oriental. Mas é um outro rito diferente do siríaco, né? Essa aula está indo para já mais para o universo cultural, ótimo. Também. Eu gosto muito também, né? Deixar, eu fico falando aqui o dia todo sobre essas coisas que são muito interessantes. Outra coisa interessante, pegando aí o gancho, é que em Israel você tem comunidades católicas latinas que falam hebraico. Então, você quiser. Depois eu posso até passar o endereço para vocês do site. Aí lá no site lá são católicos, por exemplo, né? Quem é católico, é interessante, porque o site todo em hebraico. Aí você tem as orações lá, Pai Nosso, Ave Maria, tudo em hebraico lá. Meu Deus, professor, passa para a gente. Você pode baixar, você pode ouvir, mas o site está todo em hebraico, tá? Então é bom você ter que, né? Mas assim, vale muito a pena, porque lá em Israel você tem comunidades de fato que são católicos do rito latino, mas que falam em hebraico, essa liturgia é em hebraico. Interessantíssimo. É bem bonito, é bem bonito. Então, quanto mais escutar, melhor, né? A língua, como você falou, a língua é uma prática, né? E é uma prática dessas duas vias. É do ouvir e do falar. Então, é muito importante que eu escute, entenda, mas eu fale também. Porque às vezes eu entendo,
mas eu não consigo fazer o processo. Então, tem que descobrir onde está o problema e corrigir, e aí, a partir daí, deslanchar. Então, a língua ela é necessária esse processo. Pode falar, Alex. Então, que realmente que foi no início a minha dificuldade aqui, que eu sei, como eu disse, eu cheguei aqui sabendo ler e escrever, porém, como eu fiquei muito tempo afastado, não vou dizer assim, da comunidade em si, porém do hebraico, literalmente. Que eu chegando aqui, o colega brasileiro, eu cheguei no dia 18, no dia 19, esse colega ele foi para o Brasil tirar férias. Ele deixou o carro dele comigo, eu saí, eu pegava o carro e ia para o centro aqui da cidade e tal, ia para o shopping, e eu escutando as pessoas falando em hebraico. Então, isso, o que aconteceu? Começou a reavivar o hebraico na minha mente. As palavras começam a pular assim na cabeça da gente. Aí que tá, onde eu quero chegar. As pessoas vinham, falavam comigo, eu ia numa loja e tal, as pessoas vinham, falavam comigo, isso aconteceu comigo e, assim, um período relativamente grande, coisa de uns 6, 7 meses direto, onde eu entendi o que a pessoa falava, eu sabia o que a pessoa falava, porém, me faltava na hora de responder ou falar, eu não conseguia, eu travava. Sim. Entendeu? Hoje, aí depois eu comecei a trabalhar, lá no trabalho, as pessoas só falando hebraico, você passa a desenvolver melhor. E perdeu o medo, né? Perdeu o medo também, né? Não, exato, que eu realmente travava. Eu tinha que ir ao médico, eu tinha que pedir uma amiga que fala hebraico, já tinha um hebraico melhor do que o meu, já é mais fluente, para me acompanhar, entendeu? Então acontecia muito isso. Então, me lembra muito, né, assim, o período que eu estive em Israel, né, a questão do hebraico. Eu estive diversas vezes em Israel, porque eu trabalhei como guia cultural aí, né, então eu levava grupos para conhecer os lugares sagrados aí, né, ter uma atividade mais religiosa. E eu era responsável pelo grupo, então qualquer coisa, qualquer dificuldade, eu tinha que intervir, eu tinha que falar. Então eu sabia, assim, né, tinha praticado muito hebraico, né, no Brasil, mas nunca é a mesma coisa quando você chega no país, né, onde a língua de fato é falante, né? Então ali a velocidade que as pessoas falam, né, tudo isso acaba, né, dificultando, né? Exato, o que acontecia? Eu chegava e eu pedia, levar caixa, medaber, leat, né? Fale devagar, para que eu possa compreender o que você está dizendo. Entendeu? Eu entendi o que falava, porém eu não conseguia, travava em mim na hora de responder. Eu sabia o que eu queria falar, eu sabia como é que eu tinha que falar, mas eu não conseguia expor. Sim. Então, isso é muito importante, né? Você chegar para a pessoa e falar, por favor, fale um pouquinho mais devagar, né? Bevakashá. Ata yachol ledaber kitsat leat, né? Então a pessoa já entendia, não, tudo bem, fala um pouco mais devagar, né? Então muitas vezes você tem que fazer mesmo isso, né? Assumir que você está ali, está aprendendo, que é necessário, né, um tempo, né, para você assimilar uma língua, e não é de um dia para outro. Né? E as pessoas compreendem isso e são solidárias também, né? Uma vez, uma das pessoas que estava no grupo, ela teve um problema, né, na mão, aí a gente foi para o médico, então eu tive que explicar, imagina só, explicar o problema para o médico em hebraico, e então, às vezes faltava o vocabulário, né, porque é um vocabulário muito específico, muito técnico, né, mas eu conseguia falar, ele conseguia entender, mas dessa maneira, né, fazendo com que aquilo que a gente saiba seja compreensível para o outro, né, e as pessoas entendem. Acho que isso é muito importante, a gente não precisa falar perfeitamente para falar, né? A gente precisa falar, e na medida que você fala, as coisas vão ficando mais fáceis, a gente não pode ter medo de falar de geral. Com certeza, é mesmo, professor. Então, minha gente, nós hoje concluímos, né, o nosso primeiro módulo de língua hebraica. Então, nesse módulo, né, a nossa proposta foi trabalhar a alfabetização, as regras fonéticas e a prática de leitura. Então, acho que nós conseguimos alcançar esse objetivo, né? Todos nós fizemos tudo isso, né? E estando um pouco mais à frente ou mais atrás, não importa, a gente conseguiu caminhar dessa maneira. Nós temos a oportunidade, de ser uma coisa boa, de rever todas as aulas desde o início, porque todas estão gravadas. Então é possível rever, né?
estudar. Nós temos também um material de apoio, que é um material que eu acho que está bem legal, né? Vocês elogiam, eu fico feliz com o elogio de vocês, mas é feito com muito carinho. De vez em quando eu tenho algum errinho ou outro, né? Mas dá para entender o que tá lá, mas é feito com muito carinho. É um material que te ajuda, né, a aprofundar aquilo que a gente foi falando em sala de aula. Então, a gente tem um material bastante consistente aí para fazer uma bela revisão, né, até chegar ao módulo 2. E eu queria, aí sim é um pedido que eu faço, né, que vocês, cada um, pudesse gravar um pouquinho sobre a experiência de vocês, para que eu pudesse, além, né, da divulgação, da minha divulgação, eu falando, ver também pessoas que fizeram esse caminho, né, para que anime outras pessoas, incentivem outras pessoas para estudar ou dar continuidade aos seus estudos, caso tenham parado. Então, o que eu quero que vocês, se vocês puderem, é claro, se não é uma obrigação, se é um pedido, que vocês gravem no celular, né, um pequeno testemunho sobre como foi esse processo, como foram as aulas, né, como vocês aprenderam, se valeu a pena, né, o que chamou a atenção de vocês, para que eu possa, né, anexar isso ao material de divulgação, caso vocês permitam que eu faça isso. Isso da Hebraico é um mundo, né, de coisas que se abre para vocês, né, nesse sentido. E é claro, pode falar, Cláudia. Esse segundo módulo, né, que o senhor vai fazer, vai entrar mais a parte de gramática, verbos, exatamente. E da gente falar formando frases. Claro, com certeza. Mas esse módulo ele é mais indicado para quem já tem o alfabeto hebraico, já conhece o alfabeto hebraico. Certo. Né? Ele é mais adequado para esse nível. Mas que não torna impossível para quem não sabe nada. Mas aí ele vai ter que ter esse esforço extra de começar a estudar um pouco sozinho, né? A partir das aulas gravadas e do material didático. Certo. Eu vou divulgar para todo mundo que eu conhecer, assim, que possa querer, porque eu acho que vale a pena muito, sabe, professor? É muito bom mesmo. Abre a cabeça da gente para outro universo, né? Que bom. E como a gente está concluindo, gente, toda conclusão, ela tem um ritual, né? Acho que é um ritual de passagem. Um bolo virtual. Um bolo virtual, né? Um bolo virtual seria ótimo. Todo mundo receber em casa um bolinho, né? E Alex lá de Israel receber um bolinho também seria ótimo. Mas, já que não tem um bolo virtual, a gente tem um certificado virtual que vocês vão receber. E olha lá, que legal! Então, aqui, gente, vocês têm o certificado de vocês desse primeiro módulo. Então, esse aqui é o certificado do Alex. Mazal Tov, Alex, nesse primeiro momento. Mazal Tov, vocês vão receber isso no WhatsApp de vocês. O certificado da Cláudia. Que legal! Obrigada, professor! Que legal! Meu nome podia estar escrito ali em hebraico. Podia ser. No segundo certificado já pode pensar, vai estar tudo em hebraico, né? Com certeza. Obrigada. O que está escrito lá em cima, professor? Teudat Sium Aleph. Teudat é certificado, D, Sium, conclusão, e Aleph, 1. É o 1. É o primeiro certificado, né, de conclusão de vocês aí da língua hebraica. Obrigada, professor. Esse aqui é o certificado da Cláudia. Obrigada. Opa. Esse aqui é o da Flávia. Vamos abrir aqui o da Flávia. Flávia é minha parente. É Vieira também, né? É, Flavinha. É verdade. O certificado da Heloísa. Tá aqui. Que lindo! Certificado da Maria Otávia, Mazal Tov. Então, parabéns para todos vocês, né, que, né, ingressaram nessa aventura, né, de aprender uma aventura tão bonita, tão antiga e tão difícil também, né, mas saborosa, né, ao mesmo tempo, né, que nos deu tantas alegrias, né, nos abriu tanto, né, nossa cabeça, como a Cláudia falou, para outra cultura, para outros universos, né, para aprofundar, de fato, a nossa experiência religiosa, de fé. Eu costumo dizer que o hebraico é, de fato, uma língua santa. É santa porque Deus quis se revelar a partir dessa língua, né, para os homens, para as pessoas. Ela tem que ser santa mesmo, não tem jeito. Mas também porque é uma língua que faz você,
né, trabalhar a sua cabeça de uma forma diferente, da direita para a esquerda, como eu costumo dizer, né? Então, a gente vê o mundo a partir de um outro ângulo, né? Isso faz com que a gente, no mínimo, tenha uma nova maneira de refletir o mundo, e acho que vai evitar muitos problemas de cabeça e Alzheimer e outras coisas aí. Só estudar hebraico. Mas é uma língua que te aproxima, sim, te aproxima de Deus, te aproxima da espiritualidade, né, e te faz entender o mundo de uma forma diferente e mais bonita. Então, agradeço, né, a confiança de vocês nesse período que estivemos juntos nesse primeiro módulo. Fiquei muito feliz, né, com esse caminho, com esse processo. Temos muito, sim, que crescer, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é um desafio que vocês aceitaram e cumpriram com muita dedicação e alegria. Eu quero agradecer ao senhor, desculpa, não sei se é a hora. Pode falar. Agradecer ao senhor pelo seu empenho, né, por sua dedicação. A gente consegue perceber quando a pessoa realmente dá a vida por aquilo, pelo capricho com que faz as coisas. E o senhor realmente tem essa marca de conseguir passar para a gente não só toda uma aula bem estabelecida, né, bem elaborada e tudo direitinho, como também as apostilas, que são, assim, um primor mesmo, viu? Então, eu tenho muito a agradecer por sua paciência, por seus cuidados, né? De perceber também a necessidade de cada um e ir por ali buscando a gente naquilo que a gente estava precisando mesmo, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer, eu faço tudo com muito carinho mesmo, né? Acho que mais do que professor, né, a gente pensa nessa ideia de ser educador, né? O educador é aquele que tem essa sensibilidade de caminhar com cada um a partir das próprias necessidades, né? E entender que cada um tem um tempo, tem um passo, tem um jeito de ser, e esse jeito precisa ser respeitado. E quando a gente encontra esse caminho, né, tudo fica mais prazeroso, né? Nada forçado, obrigatório ou pesado nos ajuda no aprendizado. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Alguém mais quer falar um pouquinho? Pra gente... Eu quero falar corroborando o que a minha amiga Heloísa disse para você. Isso e tudo que a gente possa desejar a você de felicidade, hoje, para sempre, cada vez mais. Você é o professor. Muito obrigado pelo carinho. Eu sou filha de professor. E meu pai dizia assim, a pessoa mais importante que tem na aula é o professor. Então, você que faz a aula. A gente está pensando que nós é que somos as pessoas que estamos usufruindo, nós estamos usufruindo porque você é o que você é. É difícil a gente falar assim, fazer elogio, como diz antigamente, fazer elogio de corpo presente. Não é? Mas a gente tem que ser justa. Então, é por justiça que nós estamos falando. Eu agradeço muito. Cada um de nós deveria falar alguma coisa, porque é unânime nossa boa vontade. E você conseguiu outra coisa interessante também. Você fez de 4, 5 ou 6 desconhecidos, 6 amigos. Todo mundo se fala como se tivesse sempre conhecido cada um de nós, né? Então, verdade. Isso é uma coisa, um traço seu, um traço de um liame, não é um traço, é um liame, um elo de proximidade que só o verdadeiro professor consegue. Muito obrigada. Grato. Acho que vocês também têm muito mérito nesse caminho, né? Professor, é aquilo, né? A gente se conhece desde 2018 e eu participando aqui das aulas do grupo em si, também foi, como a gente conversou, né? Eu poder dar um auxílio estando aqui em Israel. Eu não esqueço aquela conversa que nós tivemos véspera da minha viagem, véspera de formatura. Aquilo foi de muita valia para mim. E como dizer, né? Eu acho que aqui eu tentei fazer da mesma forma que eu fazia lá, dentro de sala de aula. Sim, sim. Né? Colaborar, poder ajudar informações, certas curiosidades a respeito. E é isso. E foi de uma grande valia, assim, de um carinho também muito grande, né? Porque você não teria necessidade nem de fazer esse módulo, né, Alex? Porque você já vive aí, tem quase 2 anos em Israel, e você com toda a paciência me acompanhou com a gente, passo a passo, né? Ajudando, colaborando, fazendo os exercícios. Então, acho que isso também para a gente é um tesouro, né? Saber que também é uma postura de humildade, né?
porque eu estou diante de uma língua que eu já conheço, né, que eu já tenho um certo domínio, mas mesmo assim eu fiz o caminho com o grupo que está começando. Então, acho que isso também foi de uma beleza muito grande. Então, eu agradeço também essa sua participação. Claro, e dizer, né, que tudo que a gente... o que nós somos hoje, a gente deve muito ao aprendizado, né? Obrigado, Alex. Eu quero agradecer você, tá, Antônio? Pela essa oportunidade, segunda oportunidade que eu tive. E muitas vezes, quando aconteceu de eu entrar na aula, assim, meu humor mudava, entendeu? Porque ficar só dentro de casa, aquele negócio é muito chato. Sim. Então, eu quero te agradecer por isso, Antônio, por essa oportunidade, que foi riquíssima para mim. Eu amei. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu estou conseguindo sim, graças a Deus. E cada um tem uma cultura diferente, uma crença diferente, e todo mundo aqui se respeitou, conversou, tirou suas dúvidas. Então, achei essa turma aqui show de bola. Gostei muito. Verdade. Obrigada pela oportunidade de poder falar. Um dia a gente pode combinar de fazer esse café virtual, né? Cada um vem, toma. Eu vi Dona Maria Otávia tomando o seu cafezinho aí. Sim, podemos fazer isso também, né? Que foi assim como a Flávia falou também, a gente ter essa experiência junto, né? O objetivo é aprender hebraico, mas não se aprende uma língua para não usá-la. E não é só falar, não é só se prender à letra, né? O verbo é a convivência, a experiência e tudo mais. Então, é essa experiência de se sentir bem aprendendo algo e cumprindo um objetivo é o que eu novamente senti, né? De trazer pessoas, como hoje na aula o senhor bem deu o exemplo de que eu vejo os professores com essa função de cuidar, né? Que também são as mães, os pais que cuidam, né? Que têm amor de mãe, que são, no início, tudo ali nós teríamos a função de verbo. E depois, aos poucos, a gente vai capacitando, né? E vai ficando as consoantes aprendendo e os outros verbos vão indo capacitando outras consoantes, né? Assim que eu enxerguei o hebraico na nossa vida prática. Tudo bem que demora bastante tempo a gente ficar fluente na língua falada, mas na vivida a gente pode ir experienciando assim, né? Pensando nessa analogia. Então, muito obrigado mais uma vez. Quero que todo mundo sinta... Eu fico emocionada, o professor Antônio já conhece, porque eu realmente fico muito feliz quando eu vejo esses objetivos, essas etapas sendo concluídas por todos nós. Eu quero agradecer mais uma oportunidade e agradecer muito ao senhor por ser nosso amigo, acima de qualquer outro título, por exemplo, professor, ou não, ser amigo, assim como Jesus se colocou, né? Para nos educar junto conosco, né? Então eu te agradeço por esse comportamento e um abraço para cada um. Alex, estou aqui em oração por vocês também, para todo mundo aí, e que Deus abençoe a cada um, né? Que tem também as suas dificuldades. Assim, nós estamos juntos. Amém. Muito obrigado, Elo. É sempre muito bom te ouvir, assim, né? Eu acho que você tem esse olhar muito sensível da realidade, que nos ajuda. De vez em quando, pode escrever as suas poesias, suas reflexões para a gente, vocês serão sempre muito bem-vindos. Então, gente, acho que é isso, né? Obrigado por todas as palavras de carinho de vocês, né? Sem dúvida nenhuma, é motivador quando a gente encontra um grupo tão aberto, né? Ao conhecimento e ao aprendizado. Então, para terminar, a nossa bênção, né? Que a gente já estudou tanto, refletiu, chorou, sorriu, né? A bênção que Deus, né, pede para que Moisés ensina a Arão para abençoar o povo de Israel. Ivarechecha Adonai veishperecha. Yecha Adonai panavelecha vichonecha. Issa Adonai panavelecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor mostre seu rosto para ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor mostre o seu rosto para ti e te dê a paz. Amém. Amém. Obrigado por tudo.
Um abraço para vocês. Né? Um abraço, uma boa semana. E eu vou mandar para o WhatsApp de vocês o certificado de cada um, tá bom? Muito obrigada. Professor. Abraço em todos. Abraço para todos. Tchau, Até breve. Até breve. Até breve. Tchau. Tchau. Valeu demais. Valeu demais. Agora você pode colaborar com o canal Hebraico com Antônio. Basta clicar no ícone Valeu Demais e fazer a sua contribuição a partir de R$ 5. Valeu demais!